pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Compartilha Cast. Eu sou a Priscila Berpó, host desse podcast. Aqui ao meu lado eu tenho a Vivian Castanheda, minha amiga e parceira de bancada e também host desse podcast. Eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, para você se inscrever, deixar o seu like, seu comentário, para que nós possamos distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Vi, qual que vai ser o tema de hoje? Comece o ano bem e mais organizado. Nossa convidada de hoje, Karina Lara, 40 anos, formada em Relações Públicas e pós-graduada em Marketing. Atuou nessa área por quase 18 anos entre grandes empresas, agências de comunicação e eventos do terceiro setor. Em 2018, decidiu colocar em prática a profissionalização de um hobby e levar a organização a sério, para transformar a vida de pessoas. De lá para cá, certificou-se como personal organizer e fez cursos que possibilitam um atendimento personalizado e pensado para trazer praticidade para o dia a dia, principalmente daqueles que não têm tempo. Em agosto de 2022, concluiu sua transição de carreira e passou a dedicar-se totalmente à sua empresa de organização. A Calara Organiza. Seja muito bem-vinda, Calara, aqui no Compartilha Cast. Muito obrigada. Obrigada, Privi, obrigada. Seja muito bem-vinda. Eu agradeço, estou super feliz de estar aqui. Essa é uma pauta que eu amo falar, né? Então, e começo de ano ainda está mais propício para a gente falar desse assunto. Então, eu queria agradecer já de antemão um convite e que eu consiga aqui hoje falar um pouquinho de tudo que eu acredito e que possa levar para as pessoas, né, mais organização, mais bem-estar, mais qualidade de vida, que é esse o meu propósito hoje. Com certeza, vai ajudar muita gente aqui a começar o ano mais organizado. Bom, então vamos para a primeira pergunta aqui, Cá, para conhecer um pouquinho mais do seu histórico, da sua história, né? Quero que você comente um pouco como foi a sua preparação para a transição de carreira, que você atuou por muito tempo na área de comunicação e gestão de crises lá na Braskem, né, para se tornar uma personal organizer. Sim. Eu sei, assim, eu sou virginiana, né? Os estigmas existem, são verdadeiros. Somos né? três. Somos três. Ai. Então, eu sempre fui muito organizada. Sempre gostei, né? Sempre me acalmou. Eu sempre usei organização. Tinha dia no trabalho que eu estava estressada. Você vai lá arrumar o armário do escritório. Sabe aquelas coisas que você fala... Sim, como entendo. Né? E eu nem sabia que existia essa profissão, né? Apesar de ela ter nascido nos Estados Unidos e vindo para o Brasil, né, há uns 20 anos, eu não sabia que existia isso como profissão. Enfim, acabou que eu fui fuçando e as coisas foram acontecendo. Eu achei um curso online mesmo, na época, em 2017. E aí eu decidi fazer esse curso, né? Mas as coisas na Braskem, enfim, eu tinha uma equipe, né, da área de comunicação. Sim. Todo mundo sabe que é uma área muito atribulada. Sim. Enfim. E aí eu comecei a trabalhar em paralelo, né? Então, em 2018 eu tinha me formado, eu estava na Braskem e comecei a fazer, né, e atuar como personal organizer. E isso foi muito bom, porque isso me deu oportunidade de conhecer pessoas, conhecer o mercado, frequentar eventos, mas ainda numa vibe em que eu tinha um emprego fixo, com salário, né, e com a minha vida financeira num patamar. Sim. Então, de lá para cá, isso foi amadurecendo. Né? E eu tive a oportunidade também de fazer uma migração interna na Braskem em 2020, onde eu fui para uma área que não existia. Né? Então, isso também me deu um gatilho de como se eu estivesse montando a minha empresa. Ai, então, eu acabei empreendendo dentro de uma empresa grande, porque era uma área que não existia. Sim. Eu era sozinha, tinha um par que era de uma outra área, então ele era meu part-time comigo, mas Sim. assim... Você tem que colocar uma área nova de pé, estudar. Eu não sabia do assunto. E isso me remete ao empreender, claro. Que é você com você. Exato. Né? Então, já foi uma quebra aí de paradigma para mim, de eu me reconectar com algumas coisas, porque eu tive que, né, sair de uma área de comunicação com 50, 60 pessoas, uma série de agências, aquele dinamismo, para ir para um momento de uma área que eu tinha uma líder e eu... Né? Assim, então, foi um choque. Foi um processo de readaptação. Exatamente. Em grande conhecimento, né? Exato. Assim, eu tive que me redescobrir. Sim, né? Você ter que voltar para trás, dar 5 passos para trás, porque eu fui para uma área que não existia e eu não sabia quase nada do assunto. Então, criar processos, enfim, tudo isso. E foi muito bom. Acabou sendo uma outra escola para mim lá na Braskem. Que também me ajudou a fomentar e ter certeza que eu ia sair da Braskem para tocar o meu negócio. Aí veio a pandemia, eu fiquei um pouco receosa de sair, mas continuei trabalhando bastante, porque aí também a vida das pessoas... Né, a casa nunca foi tão importante quanto na pandemia. E tudo isso para dizer que me deu força para esse ano, não, né? Para o ano passado,
eu tomar a decisão de que eu ia sair da Braskem, né? Então, também planejei também organizei a minha saída. Então, fiz uma comunicação em março para sair no final de julho. Então, em agosto eu concluí. Foi muito difícil, porque a cabeça já começa a não estar mais. Sim. Então, muito difícil esse foco e disciplina para você conseguir entregar tudo que você se comprometeu a entregar, né? Para que em 5 meses eu não estivesse mais lá, mas eu consegui. Foi difícil, porque quando começou a chegar maio, junho, muitas coisas Você acontecendo, né? e muitas coisas acontecendo do lado da organização, né? Porque você começa a pôr foco, né? Sim, Porque você claro. começa a pôr foco. Sim. E as coisas começam a acontecer. E eu Sim. tinha a Braskem aqui. Então, equilibrar esses pratos também foi difícil. Mas acho que tudo isso me trouxe maturidade, me trouxe a certeza de que era aquilo que eu queria, né? Para que eu estivesse hoje aqui 100%, né? E me dedicando à organização, à minha empresa. Nossa, e assim, eu até me arrepio ouvindo tudo isso como você conta, né? Porque eu e a Pri, que a gente super entende todo Sim. esse processo. Realmente, equilibrar esses pratinhos, ele é bem desafiador, né? Então, eu queria... Você, como já está empreendendo há algum tempo aí, né? Conta pra gente um pouquinho desse desafio, né? E o que para você... nesse momento, assim, está sendo até mais esse seu maior desafio desse processo? Sim. De antes estar no mundo corporativo e agora estar empreendendo. Olha, acho que o maior desafio nesse momento, para mim, é ainda a transição do crachá. É você se redescobrir. Né? Eu tive uma conversa dessa há um tempinho atrás, no final do ano, com uma amiga da Braskem, inclusive, sobre isso. Porque é uma sensação de que você é o que você carrega. Você é o cara, muitas vezes, nos lugares que você vai, que você vive. Enfim, a gente vive numa sociedade capitalista. Sim, você é onde você sim, trabalha. sim. Então, antes eu era a Karina da Braskem. Agora eu sou a Karina da Calar Organiza. Né? Então, este peso de um cargo, de um crachá, de uma grande empresa, né, tem feito eu me redescobrir. Quem é a Karina? Independente de onde ela trabalha, independente do cargo, independente de quanto ela ganha. Né? Porque existe nós somos julgados, avaliados a todo tempo. Né? Então, esse é um desafio para mim, pessoal, assim, de eu me redescobrir quem é a Karina, independente de que crachá eu estou carregando hoje. E tem um outro ponto que eu acho também que é muito desafiador para quem está empreendendo, que é a gente ter o comprometimento com a gente mesmo, né? Assim, aquela disciplina e ser produtivo do jeito que eu acredito. Porque também eu tenho tentado ressignificar o que é ser produtivo. Porque antes, a minha vida inteira, né, de referências de trabalho, eu sempre fui... né, a minha produtividade sempre foi avaliada por outra pessoa, pelo que a empresa quer, aquele momento da empresa ou dos meus líderes. Agora, eu sou a minha própria líder, né? A empresa é minha. Se autoavalia o tempo todo. Então... E se autocobra o tempo todo, né? Exatamente. Então, assim, essa autocobrança e essa ressignificação do que é ser produtivo para mim hoje. O meu trabalho hoje é diferente, né? Então, é muito desafiador, porque realmente você tem que, parece que desaprender tudo aquilo que você aprendeu na sua jornada profissional e repensar e reconstruir. Não tem certo e errado, né? Então, esses acho que os meus 2 grandes desafios nesse momento. Assim. Reconstrução, né? Você falou de uma coisa bem importante, essa palavra, né? De reconstruir. E, claro, agora em cima da sua marca, né? Da sua empresa, né? Do seu sonho, dos seus né? ideais. Do seu propósito. Exatamente. Dentro desse mercado, desse segmento de organização, Ká, quais são as oportunidades que existem para aquelas pessoas que buscam migrar para esse mercado, fazer uma transição de carreira, assim como você fez, né? Existe espaço para essas pessoas buscarem se encontrar nesse caminho? Sim. Eu acredito que o mercado de organização é um mercado que tende muito a crescer ainda. Né? Acho que o término da pandemia, ele deu uma acalmada. Então, assim... Pode ter, né? Às vezes dá a impressão de que agora as pessoas estão trabalhando no escritório novamente, então as coisas, né? As casas, as pessoas não querem mais ficar em casa. Mas eu acredito que há espaço sim, porque hoje, primeiro que as pessoas mudaram completamente sua forma de trabalhar, ou é híbrido, né? Então, assim, a organização, ela está em tudo, né? Exato.
E às vezes até as pessoas torcem o nariz, né? Acho que o preconceito da palavra organização é uma coisa chata, né? Então, acho que isso é uma coisa importante, gente. Organização não é chata, organização é um processo, né? Mas as pessoas também têm que querer, assim, essa transformação tem que ser de dentro. Sim. Porque quando a gente fala de planejar uma viagem... organização, né? Comprar uma casa, tudo a gente planeja, tudo a gente organiza, sim, né? Então, assim, eu organizo quem tem filhos, organizo a semana das crianças, enfim. É o lanche da escola, né? É o dia. Exato. Então, assim, trabalhar em casa e no escritório ficou pior ainda hoje, porque as pessoas se adaptaram a trabalhar em casa. Então, organizaram a vida para trabalhar em casa. Sim. De repente, tem que voltar para o escritório. Então, né, como que você organiza a sua vida? Né? Então, por isso que eu falo que o mercado... ele está muito aquecido, porque a casa, no final do dia, o home organizer, né, que a gente chama, que é a organização residencial, é um pedaço, né? E que, assim, as pessoas passaram, sim, a valorizar muito mais as suas casas, né? Apesar de voltarem a trabalhar fora. E tem espaço para muita coisa. Tem gente que gosta de organizar o digital, organizar fotos digitais, organizar o digital. Tem gente que gosta de organizar o tempo. Então, né, organização mais de produtividade de tempo. Tem organização empresarial. Então, assim... tem campo para dar e vender. Eu acho que o mais importante para quem quer entrar nesse mercado é, né, se conhecer, ver o que gosta. Né? Eu, por exemplo, não sou muito fã de organização empresarial. Eu faço, mas não é o meu carro-chefe, não é o que eu mais gosto de fazer, de ir lá organizar a documentação de empresa, que são coisas sigilosas, que tem critérios. Sim. Eu gosto mais, me realizo mais em organizar a casa das pessoas, porque eu me conecto com as pessoas, eu gosto de me conectar com as histórias. Então, os meus clientes eu começo a acompanhar. Então, eu tenho um cliente que eu conheci fazendo a mudança, depois já fiz outra organização de manutenção, aí agora teve nenê, eu fiz o quarto do nenê. Então, você vai acompanhando essas histórias das pessoas. E é isso que, talvez, o meu lado da comunicação, né, me ajude a me conectar com as pessoas. E é o que eu mais tenho prazer em ver essas histórias, né? Mas o campo para trabalhar nessa área tem muito. Tem muito. Só escolher um nicho e... Exato. É só você se identificar, pensar um pouco o que você quer, experimentar também. Tem que experimentar, né? Sim, com certeza. E você falando de organização, né? Falando de várias coisas, né? Que tem o empresarial, tem o digital, tem o home... Conta pra gente o que um personal organizer faz e o que ele não faz, para que as pessoas também possam conhecer melhor e poder falar assim, poxa, é isso que eu tô precisando na minha casa ou no meu escritório. Esse é o maior desafio e eu acho que é bacana a gente poder falar, né? A diferença entre... A primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é sobre arrumar e organizar. Né? Porque muitas vezes eu me deparo com situações assim, mas eu vou contratar alguém para arrumar a minha casa? Eu arrumo, né? Personal organizer não arruma a casa de ninguém, né? Assim, porque arrumar é simplesmente você colocar em ordem. Você vai lá, põe dentro do armário, do jeito que você acredita que está em ordem, bonito e pronto. Organizar é colocar para funcionar, né? Se você for olhar no dicionário a definição, tem essa diferença. Organizar é pôr para funcionar. Então, o personal organizer, ele vai entender a tua história, a tua rotina, e eu vou criar uma lógica na sua casa. Claro que isso é referenciado, você tangibiliza essa ordem, este processo, armazenando as coisas nos lugares. Mas eu não vou colocar em qualquer lugar. Eu vou entender da Vivi, vou entender da Pri, qual é a sua rotina, se tem filho, se não tem, se você toma remédio de manhã, no café da manhã, se não toma, se você você faz ginástica, se não faz. Para que eu possa olhar as coisas que você tem na sua casa e propor um jeito de você guardar que fique processual, que você saiba onde está e saiba depois onde guardar. Então, essa lógica de pegar e devolver é que te faz ganhar tempo nas coisas. Ser produtivo. Que te faz gastar menos energia procurando coisas. Claro, que isso que eu ia falar, né? Porque hoje a principal coisa... Onde que eu deixei mesmo aquela blusinha, né? E a gente acaba nem lembrando que tem certas coisas, deixando mesmo... Um monte de gente acaba virando consumista porque fala, eu nunca tenho roupa para sair. Exatamente, exatamente. E tem uma questão do processo também da organização... que existe uns passos, que isso é um pouco padrão de uma metodologia que a gente estuda, que é diferente do arrumar, que o arrumar você nem pensa em nada, você, vou colocar tudo aqui, fechei a gaveta, as pessoas vão chegar na minha casa, tá tudo arrumadinho, ninguém vai ver nada, né? Mas tem um ponto importante também quando a gente fala de organização, que é se você mora com mais pessoas, né? A organização, ela não pode ser imposta.
né? Ela precisa fazer sentido para as pessoas. Então, a partir do momento que você decide contratar um personal organizer para organizar a sua casa, a família tem que participar. Porque senão não adianta. Senão é você organizando, e daí seu marido não quer saber. Então, assim, isso é gradual também. Não dá pra gente querer que as pessoas tenham um modelo mental igual. Por isso que a gente fala o nome personal organizer, que vem dos Estados Unidos, do personalizado. Porque mesmo assim eu tenho que entender a dinâmica da Priscila, a dinâmica do marido dela, a dinâmica do filho dela. Porque o jeito que a Pri pensa não é o jeito que o marido dela pensa. Né? Então, e coisas pequenas, exemplos bobos. Às vezes a gente vai organizar um closet. Tem gente que olha abre o armário ou o closet e olha as peças no varão de um lado, da esquerda para a direita. Tem gente que olha da direita para a esquerda. E eu tenho que me preocupar. E parece bobo às vezes, mas é esse o detalhe que vai te facilitar na hora de você procurar sua roupa, né? Então, assim, é tanto detalhe, né, que quando a gente pensa, né, o que o personal organizer faz e o que não faz, então, assim, eu não arrumo a casa das pessoas. Eu não faço limpeza na casa das pessoas, né? Então, normalmente, quando me contratam, eu sempre peço para que tenha a funcionária da casa. É claro que se eu vou organizar assim, eu vou passar um pano também, não tem como a gente organizar com aquela gaveta empoeirada, mas assim, eu não faço o papel da diarista, né? Eu não passo as roupas das pessoas. Então, isso é legal saber. Então, assim, eu posso levar uma passadeira da minha confiança? Posso. Mas é um serviço agregado, né? Ou então, se a pessoa quer que naquele dia que eu vou organizar, a pessoa passe, vai demorar mais tempo. Então, tudo isso, né? Assim, eu vou fazer desapego. Vai impactar na sua entrega. Exato. Né? Uma outra coisa que o personal organizer não faz, normalmente eu não faço. Eu não pego as doações das pessoas para levar para lugar nenhum. É muita responsabilidade. Então, eu indico locais. Eu vou buscar associações, por exemplo, para entender onde eu posso descartar eletrônicos e tal. Faço a recomendação. Se o cliente quer, ele descarta. Se ele não quiser, eu não jogo nada fora. Eu separo as coisas que estão para consertar ou estão manchadas para que o cliente avalie o que ele quer fazer. Né? E, Ká, você faz isso online ou só presencial? Eu faço online também, mas não é o mais indicado. E não é o mesmo resultado. Né? Assim, para você que quer fazer algo online, que gosta de organizar, vai funcionar. Agora, se você não é aquela pessoa definitivamente que vai, né, pôr a mão na massa, eu não recomendo. Porque eu já fiz consultoria online para alguns clientes. Na verdade, eu entendo que não é nem uma consultoria, acaba sendo uma mentoria. Porque além de eu explicar o que é para fazer, eu digo como fazer e depois eu faço as sessões de acompanhamento para a gente ir revisando. Só que a pessoa, às vezes, ela não faz. Então, eu dou uma semana para ela fazer. Não faz. Porque ela não está com vontade, porque assim, começou a tirar... Porque é um processo trabalhoso. Se você não está com tempo e disposição para fazer, não comece a organizar. Hoje eu tenho um almoço meio-dia, mas acho que eu vou organizar aqui uma parte do meu armário. Não faça isso. Você vai tirar tudo do armário e não vai conseguir terminar. Claro. E você tem que estar com disposição para fazer. E às vezes as pessoas, elas até se animam na consultoria, né? E nessa mentoria que eu faço online, mas às vezes no meio do caminho alguma coisa se perde. Aí o que acontece? Elas me contratam para ir lá terminar. Então, assim, na pandemia funcionou? A gente teve que se reinventar, né? Claro. Funcionou, mas assim, eu não acredito que seja um resultado... porque aí fica muito extenso. Aí a pessoa já se perde. Aquela empolgação já passou, sabe? E demora muito para fazer um processo de organização? Por exemplo, eu tenho lá 3 armários. Quanto tempo, mais ou menos, você usaria para me ajudar nessa organização? Diria que tudo depende. Por que depende? Depende, primeiro, do volume de acervo que você tem e do espaço. Então, assim, se você tem 3 portas de armários abarrotadas, certamente vou demorar mais do que 3 portas com um nível médio. Ou tem gente que tem pouca coisa, ou um nível médio de acervo com muito espaço. Então, quanto menor o espaço e mais acervo, mais tempo eu demoro. E outra variável que às vezes acontece eu não sou uma profissional, não é o meu estilo, falo para os meus clientes. Se você quer uma organização em um dia, não me contrate. Porque existe perfis de profissionais no mercado onde a pessoa vai lá e leva 10 pessoas na sua casa. Aí ela te entrega a mudança inteira, a pós-mudança, em um dia, 2 dias.
E eu não acredito que isso... Eu acho que é uma invasão na casa do cliente. É muita gente, é uma responsabilidade triplicada, porque né, eu tenho que ainda ter... Eu sou responsável por todas as pessoas que estão ali. Se quebra alguma coisa, se some alguma coisa. E eu não acredito na qualidade da entrega, né? Então, assim, eu prezo pela praticidade, sim. Tem que ficar funcional para você. Mas eu acredito que eu tenho que entregar... E é o meu estilo, entregar um ambiente bonito, aconchegante, harmonioso. Não adianta estar funcional e horroroso. Claro. Né? Então, eu tenho um estilo que eu levo normalmente de 3 a 4 no máximo, dependendo se for uma mudança, por exemplo. Que aí tem que desencaixotar as coisas. Se é um closet, eu levo 2 assistentes, normalmente. Então, vai depender. Mas, assim, em 2 dias, eu consigo fazer, normalmente. Dependendo do volume. Mas eu também tenho um processo que eu volto na tua casa. Então, assim, por isso que eu acho que cada um vai encontrando no mercado uma forma de trabalhar, né? Então, eu acredito que, assim, você fala, Karina, tá ótimo, amei. Você tem que viver aquele processo. Se você não vive aquilo, a gente não vai saber se vai funcionar ou não. Então, eu ainda volto na tua casa depois de uns 30 dias, 40 dias, e a gente ajusta. Você fala, Karina, olha, isso aqui não ficou bom. Isso aqui eu não consegui manter. Não, porque, assim, a organização, eu falo, tem que ser fácil. Tem que ser fácil de manter. Senão, não entrou no teu DNA, não está fazendo sentido para a tua lógica, para o teu modelo mental. Legal saber. E você fala 2 dias, você chegaria na casa da pessoa, o quê? Umas 9 horas e ficaria até umas 5? Exato. Ah, vou te contratar já. Porque eu não gosto de chegar muito cedo, porque eu acho que a gente tem que respeitar um pouco esses horários, né? Então, claro que assim, se é uma casa que está vazia, que as pessoas nem mudaram ainda, eu consigo ir mais cedo e a gente adiantar. Mas, normalmente, se a família está morando na casa, eu prefiro chegar um pouco mais tarde, umas 9. Dá tempo de você acordar, tomar um banho, tomar um café e tal. E quando é 5 horas, eu tenho que ir embora, porque é a hora que todo mundo começa a chegar em casa. Sim, que aí já não aí não tem dá criança mais, né? e a casa precisa viver. Sim, mas como você certeza. disse, tudo depende. Porque vai ter uma pessoa que falou assim, Karina, eu prefiro que você só venha no período da tarde, porque de manhã não funciona. Então, exato. Tudo é tudo muito personalizado. Vai depender um pouco... E muito bacana, Ká, você falar sobre essa personalização que você dá para cada cliente, né? E a preocupação com a venda em si, né? A conexão, de conectar com o cliente de fato, dele, né? De você entender a necessidade na profundidade mesmo. Sim, também com pós-venda, né? Porque você se preocupa também em ajustar depois os ponteiros ali, se precisa, né? Exato. Melhorar o processo do cliente, ou se entrou na cabeça, como você falou, né? Na lógica dele. E é por isso que eu acredito que, assim, só pegando o gancho que a gente falou de mercado, né? De quem quer entrar no mercado. Sim. Se você não gosta de pessoas... Você tá na área errada. Nem vai. Porque, exato. assim, tem gente que gosta de organizar, mas... Sim. Porque existe toda uma escuta, porque as pessoas, elas... Normalmente, quando me procuram, eu preciso ver. Então, às vezes, a gente faz vídeo chamada. Se eu não consigo fazer a visita de avaliação presencial, que normalmente eu gosto de fazer, porque eu quero que a pessoa me veja. Então, eu tenho que gostar, a gente tem que ter aquela empatia. Sim, se não conectou, com se certeza. não conectou, porque eu brinco e falo, gente, eu vou abrir sua gaveta de calcinha. Eu vou ver a cueca do seu marido. Se não tiver uma conexão, o trabalho não flui. Você tem que confiar em mim. Com né? certeza. Então, as pessoas, elas têm vergonha. Né, assim, a bagunça na casa das pessoas é motivo de vergonha. Então, quando as pessoas me mandam mensagens ou a gente faz videochamada, elas vão abrir os armários. Ai, não repara, tá bagunçado. Não repara, tá bagunçado. Assim, eu sei, eu tô aqui pra isso, né? Então, essa conexão com pessoas, você tem que ter uma escuta ativa muito grande. Porque você tem que abraçar aquela pessoa, pegar ela no colo. Porque ela tem que entender que tá tudo bem. A vida, vamos organizar para você não ter mais que ficar gastando energia com isso, né? Claro. Então, se você não se conecta com pessoas e não gosta de pessoas, essa não é a área para você trabalhar. Com certeza. Eu gosto, então... tem que se conectar, meio psicóloga, sabe? Ter empatia, né, por pessoas. Vontade de se conectar e se comunicar com pessoas. Pô, muito esclarecedor, Ká. Saber, assim, o que faz um personal organizer, né? Qual que é a função, o que faz, o que não faz. Porque eu acho que muita gente faz confusão com isso, né? Então, muito legal você explicar isso no detalhe pra gente. Como a gente está no início do ano, né? Agora, nessa etapa, né? De início, que é aquela etapa que tem aquela motivação adicional, né? Que todo mundo fala, pô, vou começar diferente o ano, né? Exatamente. Então, nós gostaríamos de contar aqui com a sua ajuda de trazer umas dicas aqui para o pessoal de organização, coisas mais simples, mas que alguém pode ali em casa, de repente, com as suas dicas, conseguir aplicar. Com certeza. Eu, como uma boa personal organizer e virginiana, não poderia vir aqui e falar de organização sem a gente dar
dar umas dicas. Claro. Acho que vale explicar também, antes de eu mostrar alguns produtos, e também eu zelo por isso, né? Para organizar, não é necessário ter produtos. Porque às vezes as pessoas, eu não tenho dinheiro para te pagar, ainda comprar produto. Então, assim, a gente adapta o que tem na casa das pessoas, né? E também, claro que, assim, o produto organizador, ele te ajuda a manter as coisas no lugar, porque ele delimita os espaços. Mas isso não é empecilho para a gente começar a organizar. Então, é o que eu falo para as pessoas. Não tem grana agora, não quer investir, isso não é empecilho para que você possa começar a se organizar, né? Porque a gente vai arranjando desculpas para a gente mesmo, né? Claro. Não tenho. Bom, vamos lá, pessoal. Eu trouxe aqui, então, 2 dicas para 2 momentos que acho que tem tudo a ver com esse começo de ano, né? A gente estava falando há pouco aqui de começo de ano, se organizar. Então, para quem está na vibe, né, de organização escolar, quem tem filho e já começou, o ano já começou, já tem IPVA, já tem um monte de coisa rolando. Meu caso. Material escolar, listas e listas de material escolar. Então, eu queria falar um pouco sobre organizador de gaveta. Que aí vocês encontram no mercado uma infinidade de materiais, tamanhos, cores. E aí, já um parênteses, para quem fala, putz, não vou comprar, dá para adaptar com... Gente, tem tanta caixinha que a gente ganha, né, de presente, que você vai montando dentro da gaveta. Mas o mais legal desses organizadores de gaveta é que são vários tamanhos. Então, você consegue manter a gaveta, né? Sim, você pode colocar tudo que você quiser, caneta, lápis, borracha, apontador, tudo para que a criança, inclusive, consiga abrir a gaveta e já ver o que tem, né? Para quem tem escritório em casa também super funciona, porque a gente tá cansado de abrir a gaveta e vem a gaveta dança, né? De tanta coisa que tem ali dentro. Então, os divisores de gaveta são bons para isso. E esses divisores servem para qualquer gaveta, né? Para coisas de escritório, dá para colocar maquiagem, dá para colocar na cozinha, né? Então, o que vocês, dica. Né? O que vocês gostam de armazenar em gaveta, é legal pensar nesses divisores, porque você consegue, na hora que abre a gaveta, ver tudo que tem de uma forma que não fique aquela poluição, aquele né, mexidão visual, ali que você tem que fazer aquela... Mexer e não acha. E não acha nada, né? Então, essa é uma dica bacana que eu sempre uso na casa de clientes. É claro que dá para fazer, para quem gosta dos divisores personalizados de acrílico. Então, tem lojas especializadas que você faz e tal. Mas aqui é o mais prático, mais barato. E tem N cores que também vai combinar com a marcenaria e tudo mais, tá? Então, acho que essa é uma dica bacana para a gente começar a organizar a nossa casa nesse começo de ano. E para quem tá no ritmo de férias ainda e aproveitando, né? Porque afinal o ano já começou, mas estamos em janeiro, né, gente? Dá para ter uma folguinha aí. Eu quero falar um pouco de organizador de mala, né? E uma outra coisa que eu gosto de usar na casa dos clientes são esses saquinhos de organza. Ou a gente pode adaptar para qualquer outro saquinho. Mas a lógica aqui dessa organização é que você já guarda na gaveta assim. Então, quando você vai para a praia, vai passar um fim de semana, ou vai na casa de alguém na piscina, você abre a gaveta, você já olha o que você tem, qual biquíni você quer. Às vezes eu coloco num saquinhos maiores já a saída de praia, que às vezes tem conjunto, né? De saia, tal, alguma coisa de saída de praia. Eu já coloco junto com o biquíni, então você pega aquele saquinho e já super funciona. E isso vale para as roupas de praia de criança, as suas, do marido, enfim, super facilita a nossa vida na hora de achar o que a gente quer na gaveta e fica protegido. E muito mais fácil de você ver todos que você tem. Porque é isso também, né? Normalmente a gente faz as pilhazinhas das coisas, né? Então a gente não consegue ver tudo que tem. Então quando você abre a gaveta e tem todos os saquinhos assim, empilhadinhos atrás do outro, você consegue ver todos que você tem. Você usa todos os biquínis, né? Senão a gente sempre usa os mesmos. Exato. E uma outra coisa bacana são os organizadores de mala, tá? Que aqui... hoje no mercado também existe uma infinidade de tamanhos e kits de organizadores de mala que você pode adaptar tanto para usar na academia ou se você vai sair com criança, enfim, você coloca esses packzinhos que a gente chama, né? Você coloca tudo aqui dentro, então quando você abre a mala, tá muito mais fácil, você já pega só aquilo que você precisa. Também não tem que ficar lá caçando dentro da mala o que você precisa. Né? E nas viagens, normalmente... eu acabo colocando alguns já com a roupa usada depois, então você não mistura a roupa limpa com a roupa usada. Legal. Né? E você também otimiza o espaço dentro da mala, né? Então, acho que são itens que vale a pena investir, não são itens caros, mas que você também consegue adaptar para outras situações na sua vida, não só para viajar, né? Não viajo quase nunca, né? Mas você consegue adaptar para outros momentos, né? Então, acho que esse também é o grande lance, a grande sacada de você organizar e conseguir brincar, ter criatividade para usar um produto que tem uma finalidade e usar em outras coisas, né? E você poder otimizar também.
Sensacional, Karina, porque eu vou te falar, eu como uma boa virginiana como você, eu sou muito organizada, mas eu já aprendi aí algumas coisinhas e olha, eu acho que vale um outro episódio aqui, Pri, para ela ensinar a gente a falar só sobre organização mesmo, inclusive como montar uma mala bem rápido, bem... vou adorar. Legal, porque isso, olha, tenho certeza que muita gente vai gostar, porque eu tentei já mostrar isso, mas como é sua especialidade, eu vou trazer uma especialista. Sim, com certeza, com certeza. Eu queria muito agradecer a sua presença, mas antes da gente finalizar, deixa os seus contatos, ou como que as pessoas te acham, até mesmo para conhecer mais o seu trabalho. Claro. Bom, pessoal, assim, eu tenho canal no Instagram, então vocês me acham ali como Calara Organiza, né? Tem canal no YouTube, tem Instagram... tem e-mail, mas acho que depois a gente pode colocar nos comentários do vídeo. Sim. Mas acho que o mais fácil é o Instagram, que já tem link lá pro WhatsApp, já tem link para você mandar mensagem. Se tiver alguma dúvida, quiser me contratar, pode me chamar lá, mas se tiver qualquer dúvida de organização, quiser conversar, trocar alguma ideia, eu estou super à disposição, porque eu adoro falar sobre isso, adoro ajudar as pessoas. Então vai ser um prazer também poder te ajudar. Muito legal, Ká. Obrigada por participar, por aceitar nosso convite. Eu amei. Eu acho que foi excelente, assim, o conteúdo vai ajudar muita gente, com certeza. Que bom. Né? Que bom. E acredito que outros profissionais também vão se inspirar na sua história, né? Pessoas que gostam dessa área de organização ou que estão buscando aí uma oportunidade nesse mercado. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigadíssimo pela oportunidade. Imagina, obrigada. Obrigada mesmo. Tenho certeza que não só na parte de organizar, mas até mesmo a fazer com que as pessoas repensem, né? O que realmente faz o olhinho delas brilhar. Então, muito obrigada por você estar com a gente. E, pessoal, até o próximo episódio. Tchau, tchau.